Bom dia, pessoal. Vamos lá começar hoje a nossa primeira aula do quarto bimestre. O último bimestre acabando o ano, vamos fechar com chave de ouro e vamos começar a falar de Revolução Industrial. Só que, nesse período aqui no terceiro ano, vocês vão começar a aprender sobre Revolução Industrial, mas de uma forma diferente, buscando um novo olhar, um novo entendimento, né? Você já, em outros anos, já aprendeu detalhadamente como foi, o que aconteceu, o que foi criado, o que ficou diferente, o que está até hoje. Agora vamos aprender de uma outra forma, de uma forma mais incentivando vocês a pensarem nos motivos, nas consequências, nas razões, tá? Vamos lá. Primeiro, Revolução Industrial. Por que na Inglaterra? Alguém já parou para pensar por que na Inglaterra? Nesse período aí, 1750, 1755, 60, já existia Estados Unidos, já existia a Europa, já existia o Brasil, já existia a União Soviética, a Rússia, né? Ainda não era a União Soviética, mas já existia a Rússia, ali os países do leste europeu. Por que na Inglaterra? Vamos lá. Primeiro, a Inglaterra, muito capital acumulado, muito dinheiro acumulado, muito ouro acumulado, muita fortuna acumulada com seus comerciantes pelo mundo, né? O colonialismo estava ali a todo vapor, a Inglaterra tinha colônias na América, ali no Caribe, tinha colônia na África, tinha colônia na Ásia, ou seja, a Inglaterra dominava os mares, né? Ela acumulou muita fortuna fazendo esse comércio mundial. Outra coisa, agora sim, a Revolução Gloriosa. Vocês pesquisaram na aula passada. A Revolução Gloriosa ajudou muito na Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Gloriosa, ela afirmou o protestantismo na Inglaterra, né? Enquanto toda a Europa era católica romana, a Inglaterra era cristã protestante. E os protestantes, eles, principalmente nessa época, tinham um pensamento diferente com relação a acúmulo de riqueza, né? Os protestantes, eles trabalhavam muito a teologia da prosperidade. Não era pecado você correr atrás de prosperidade. Já na romana, não. Você tinha que renunciar, era a teologia mais da pobreza, da humildade. Você tinha que renunciar às suas vaidades, às suas prosperidade. Isso na católica romana. Já na protestante, não. Até porque elas se separaram, justamente um dos motivos era esse, né? O desacordo entre esse tema aí, que era a teologia da prosperidade. Isso fortaleceu a burguesia inglesa. A burguesia inglesa se reafirmou como uma classe forte na Inglaterra, né? Uma classe que já estava vindo acumulando dinheiro, agora com o protestantismo afirmado na Inglaterra, por vários motivos, que vocês pesquisaram aí a Revolução Gloriosa, aí é uma outra aula, mas, né, saibam que foi um dos motivos do fortalecimento da burguesia. Burguesia essa que depois de um tempo criou meios para acontecer a Revolução Industrial, ok? Outro motivo para ser Inglaterra, né? A Inglaterra, ela criou nesse período também ali o Banco da Inglaterra, né, que existe até hoje, que é um banco que financiava atividades econômicas, emprestava dinheiro para a pessoa, eu quero abrir uma fábrica, eu quero fazer alguma coisa, e financiava dinheiro. Banco da Inglaterra. Outro, teve uma coisa que aconteceu na Inglaterra nesse período, que também é para vocês pesquisarem depois detalhadamente, é como que chama? Deixa eu olhar aqui. A lei do cercamento, né? A lei do cercamento. O que era a lei do cercamento? Até então, o interior da Inglaterra, as áreas mais rurais, não tinha assim tinha os terrenos, as suas fazendas, tudo, mas não eram cercadas, era aberto. Então muita gente não tinha uma demarcação correta assim das fábricas, não, das fazendas. E o que essa lei fez, a lei de cercamento? Definiu definiu o território certinho de cada fazenda, de cada roça, de cada território ali rural. E o que aconteceu? Muitas pessoas tiveram que sair do interior por conta disso, porque perderam suas terras. Um fazendeiro mais poderoso foi lá, cercou a região deles e acabou, eles perderam, não tinham onde morar mais, não tinham onde plantar. O que faziam? Migravam para a cidade. Por isso que isso aconteceu na Inglaterra inteira. Por isso que nesse período, as cidades grandes da Inglaterra, Londres, Birmingham, New Hampshire, outras cidades lá, elas ficaram inchadas com muitas pessoas que não tinham muito o que fazer na cidade, porque elas estavam acostumadas a trabalhar na agricultura, no interior. Elas agora na cidade estavam procurando o que fazer, alguns eram artesãos, artistas, estavam ali tentando se encaixar no meio urbano. Outra coisa que ajudou muito nesse período para desencadear a Revolução Industrial foi o período que a Europa vivia,
também a Inglaterra, que era o iluminismo. O iluminismo estava separando a razão do divino. As pessoas estavam, os cientistas da época estavam tendo liberdade para poder criar, para poder desenvolver, para poder criar novas invenções, né? Isso sem o crivo da igreja. Que até então, a igreja católica, né, a igreja católica do restante da Europa, ela podava um pouquinho o avanço científico, porque para a igreja, toda explicação vinha de Deus, vinha de divino. Né? E os iluministas procuravam a explicação não do divino, mas na razão. Okay? Isso ajudou muito a Inglaterra a conseguir trazer inovações para a Revolução Industrial. Ok, vamos lá. Já estamos ali com todos os motivos para que a Inglaterra conseguisse iniciar o processo de Revolução Industrial. Tudo isso feito, muita gente ali para trabalhar, a burguesia com dinheiro, um banco para financiar, né? Cientistas criando máquinas, desenvolvendo métodos, sistemas para produção. Pronto, é só o que precisava, né? Como aconteceu? Começou primeiro, no primeiro momento, esses burgueses com dinheiro a construir fábricas, né? Montar grandes espaços para conseguir produzir bens manufaturados de uma outra maneira. Até então, a produção era manual. Uma pessoa ia lá, era um artesão. Ele chegava lá, produzia um sapato aqui, era ele que produzia o sapato inteirinho, do começo ao fim. Quando iniciou as fábricas, o cara, o dono burguês, ele, já com a ajuda de alguns cientistas, às vezes até ele mesmo era um cientista, era um desenvolvedor de processos, ele pensou, não, eu vou pegar umas 50 pessoas aqui, né? Vou pagar um salário ínfimo para elas, 10 faz essa parte do sapato aqui, só corta o couro, essas 10 colam, essas 10 costuram. Ele foi planejando assim. Isso tornava o trabalho muito mais rápido. Muito mais rápido. E ele pagava um salário baixo e ainda conseguia vender a um preço, o produto final, muito mais barato do que aquele artesão que demorava ali um mês para fazer um sapato. E ele conseguia fazer em um mês 2.000 sapatos. Então, o lucro dele era muito alto. Né? Ele foi entendendo que esse meio de produção, dividir de seriado, cada um faz uma parte, era mais lucrativo do que um artesão fazer isso. Esse processo praticamente acabou com o trabalho artesanal. Acabou. Todo mundo que era ali artesão, estava lá nas cidades grandes, lá com pouca oferta de trabalho, todo mundo que era artesão, tinha sua produção ali, sua produção pessoal, teve que ir para as fábricas trabalhar. Né? E essas fábricas, além disso, elas davam longas jornadas de trabalho, porque precisava produzir muito para exportar para o mundo. Né? E a Inglaterra ainda fez uma outra coisa muito interessante. Ela criou, nessa época já, ela criou leis protecionistas. Porque nessa época já existia a Índia. A Índia já produzia muito tecido. Né? A Índia já tinha um mercado grande de tecido, já tinha uma qualidade diferenciada. O que a Inglaterra fez? Criou leis protecionistas. Não podia comprar nada da Inglaterra, pronto. Tinha que comprar só lã da Inglaterra. Porque aí o resto produzia nas fábricas na Inglaterra. Comprava lã da Índia e produzia na Inglaterra. Não só na Índia, né? Porque outra coisa importante também, como a Inglaterra tinha todas essas colônias espalhadas pelo mundo, ela tinha uma grande oferta de matéria-prima. Então, para eles era fácil. Trazia matéria-prima, produzia nas fábricas da Inglaterra, gerava riqueza ali e vendia de novo para o mundo. Era isso. O sistema era esse. E com o passar do tempo, o desenvolvimento das ideias, das invenções, eles começaram a melhorar ainda mais esse processo, né? Eles, no primeiro momento, começaram a usar a força das águas, né? Invenções de máquinas hidráulicas, que o movimento da água movimentava ali, principalmente os teares, né? Começou essa revolução industrial toda pela indústria têxtil, que produzia tecido. Ela começou a usar a força das águas para movimentar as máquinas, assim como o moinho faz, onde a água passa, o moinho gira uma roda que faz girar todo um processo, né? Isso aí já começou a gerar um desconforto na Inglaterra, porque só por esse movimento da água, por essa máquina já quase automática, algumas pessoas já foram perdendo emprego, porque foi substituído pela força da máquina. Né? Posteriormente, a coisa foi mudando. O avanço tecnológico foi vindo, mais gente estudando. Nessa época, a Inglaterra já existia Cambridge, já existia faculdades, já tinha gente trabalhando em desenvolvimento tecnológico. Desenvolveram a máquina a vapor. Aí a partir daí foi só desenvolvimento, né? Aí com a máquina a vapor foi menos funcionário ainda que eles tinham que contratar. Essas pessoas estavam lá em Londres ainda sem meio que
perdida sem ter o que fazer, né? Tentando sobreviver, e as máquinas tomando conta, né? E cada vez produzindo mais, cada vez os burgueses ficando mais ricos. Ok. E nesse período aí, quando vocês querem saber, ver esse período da Europa, como é que era, é só ver filme de Sherlock Holmes, filmes que retratam esse período aí, algumas séries também, eu não vou saber citar aqui agora, mas eu sei que os filmes do Sherlock Holmes se passam bem nessa época. Você vê uma cidade suja, uma cidade superlotada, habitações precárias, situações de trabalho degradantes. Foi tudo esse período aí, do início da Revolução Industrial. Ok, voltando lá para a máquina a vapor. Quando criou a máquina a vapor, aí o avanço tecnológico foi embora, né? Logo em seguida criaram as ferrovias, já desenvolveram as ferrovias, que se espalhou pelo mundo inteiro, né? O mundo inteiro quis implantar. A Inglaterra mesmo foi lá e implantou ferrovia na Índia, que tem até hoje, né? A Inglaterra inteira foi cortada por ferrovias, e isso gerou uma outra demanda, que é a siderurgia, né? Não podia ser trilho de madeira, né? Os primeiros até foram de madeira, mas eles viram que o de aço era melhor, né? Inclusive as máquinas, até então as máquinas eram de madeira também. Precisou modernizar a siderurgia, os processos siderúrgicos, né? De novas ligas mais fortes, ligas mais maleáveis, para atender essa demanda das novas máquinas com maiores produtividades. Isso desenvolveu a indústria siderúrgica. E isso daí para frente foi só desenvolvimento. Foi só desenvolvimento para a indústria, né? Ao mesmo tempo que o trabalhador tinha condições de trabalho cada vez piores. Só que é assim, ok, estamos aí. Os motivos porque foi na Inglaterra, como que aconteceu. Só que assim, não foi algo tranquilo, não foi tranquilo. Por quê? Essas pessoas que foram perdendo emprego, foram perdendo seus empregos quando começou a sair o desenvolvimento tecnológico, elas não ficaram felizes. Tinha um movimento que chamava os ludistas, que atuou 816 até 816 até 811 até 816, que criticava isso, criticava essa perda de empregos que a mecanização da produção estava gerando. O que eles faziam? Eles eram radicais mesmo. Eles entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Eles eram contra. Eles queriam acabar com esse meio de produção mecanizado porque acabava com o emprego deles. Eles eram contra mesmo, né? E teve um outro movimento, que foram os cartistas. O movimento dos cartistas já era um movimento um pouco mais político. Ele criticava esse sistema de produção, né? O movimento cartista, ele exigia, ele tinha pautas políticas, exigia o voto feminino, vários debates da linha progressista, eles entravam, né? Eles queriam reduzir a jornada de trabalho. É o movimento operário, que hoje é o movimento operário da Inglaterra, né? Que já elegeu o primeiro-ministro, tudo. É o movimento operário da Inglaterra que surgiu com os cartistas, lá na Revolução Industrial, criticando os meios de produção. Ok, falamos aí dos dois principais eventos de luta e resistência, né, contra o sistema, porque realmente o sistema era cruel. Não tinha horário para parar de trabalhar, era 16 horas de trabalho, trabalhavam homens, mulheres, crianças, né? Só que ainda tinha um problema, mulher trabalhar, até aí ok, mulher elas querem trabalhar também mesmo, elas devem trabalhar, devem ser equiparadas aos homens. Porém, elas ganhavam menos que os homens, elas trabalhavam mesmo tanto que os homens e ganhavam menos que os homens, né? Só que pro período ainda, o pessoal queria que as mulheres não trabalhassem, não queria que as mulheres trabalhassem. Eles queriam que só os homens trabalhassem. Criança, então, não precisa nem se falar, né? Eles queriam tirar as crianças das fábricas. Porque criança também trabalhava igual os homens e ganhava menos. Talvez porque na mente deles elas produziam menos, teriam que ganhar menos. Não vamos entrar no mérito, mas o fato é, homens, mulheres e crianças trabalhavam até 16 horas por dia, sem direito a férias, sem direito a hora extra, sem direito a nada. Né? Morreu, joga o corpo ali, não tinha nenhum direito, não tinha nenhuma segurança, não tinha nada. E o movimento, o movimento cartista, era contra isso, queria acabar com isso, e depois de um tempo até que eles conseguiram, né? Mas isso aí já é outra história. Uma coisa importante que eu queria deixar aqui registrada é que esse período da Revolução Industrial é um dos períodos, né? Teve outros, mas uma das raízes do socialismo. Né? O socialismo é o quê? O socialismo é um contraponto ao capitalismo. Né? E nesse período, nada mais forte do que o capitalismo que estava acontecendo ali. O capitalismo selvagem, aquele meio de produção cruel, sugando o trabalho do povo, pagando pouco, más condições de trabalho, más condições de vida. Isso aí é uma das raízes, ali saiu muitas teorias, muitos
muito trabalho científico, muito trabalho literário, criticando o meio de produção capitalista. Isso já partindo para o desenvolvimento do socialismo, né? É meio contraditório de falar sobre que o socialismo começou na Inglaterra, né? Porque não começou só na Inglaterra. A Inglaterra é uma das raízes. Tiveram várias outras raízes, né? Geralmente de pessoas insatisfeitas com esse sistema capitalista selvagem, né? Que no momento é o que estava em alta na Inglaterra, o movimento capitalista selvagem. Pagar pouco, trabalhar muito e o burguês ficar rico, cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre. Tá bom? Gente, espero que tenham gostado, tenham entendido um pouquinho. Quem não entendeu, coloca comentário aí ou me manda mensagem que a gente vai se falando. Tchau, tchau.